Salve, salve, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E na live de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Eu coloquei aqui para vocês, vamos falar hoje sobre quatro indicadores de que você está ganhando dinheiro de verdade ou que você não está ganhando dinheiro aí dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. São eles: vendas. Vamos falar um pouco disso. Margem de lucro, temazinho bom de falar, hein, pessoal? Despesas fixas, é claro, despesas variáveis e lucro operacional. O que é lucro? Será que eu tenho lucro no que eu estou fazendo? Será que eu não tenho lucro? Bom, você que está aqui, manda aí essa live para quem você acha que esse tema pode vir ajudar essas pessoas e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aqui avançar em um tema que é muito importante, tá bom, pessoal? Deixa eu só passar aqui o link dessa live para a galera, quando entrar no ar, chamar aqui, o nosso povo. Mas sejam todos muito bem-vindos. A live vai ser organizada. Primeiro eu apresento o tema, apresento os quatro tópicos e depois eu respondo as perguntas, que eu fui abrindo aqui a caixinha de pergunta durante a semana, para que vocês pudessem estar perguntando, E assim a gente agora vai atualizar aqui as respostas, as perguntas também, para que a gente possa tornar a nossa live dinâmica e contemplando aquilo que nossos seguidores vêm falando com a gente, vêm perguntando para a gente sobre aquilo que eles de fato acham que é importante. Tá legal? Então deixa eu só pegar aqui o link da nossa live de hoje e ver como eu estou aparecendo aqui no vídeo também. Muito bem. A careca aparece mais, que a luz está em cima. Vou até afastar um pouquinho assim, que aí fica mais legal. Vamos aqui. Muito bem. Estamos ao vivo. Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí a esse nosso jogo de hoje. O que nós vamos estar conversando? Deixa eu trazer para cá a imagem. Tinha muito tempo sem fazer live, A gente já viu, até desaprende como é que mexe. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui é outra coisa. Espera aí. Fiz algo que eu acho que não podia. Não encerra. Clico de novo. Tá, aqui é a câmera. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que empreender não é fácil, A gente sabe que ter uma empresa no Brasil não é nada fácil. Principalmente quando a gente lida de forma amadora em temas que nós deveríamos ser verdadeiros especialistas. O que eu venho percebendo com os empresários, quando a gente conversa, é que a maioria dos empresários eles acabam manjando, sim, eles entendem muito sobre venda. Muito difícil alguém que monta uma empresa não entender de venda, É muito natural que o empresário ele seja alguém que teve uma ideia de montar um negócio e venda para ele acaba não sendo ali um mistério, Venda não é um mistério como vender. Mas o problema da venda vem quando ele precisa contratar pessoas para vender com ele, para vender para ele, Muitas vezes trazer um sócio também, é difícil a ideia de sócio. Eu recebo muito esse questionamento, André, como treinar uma pessoa, cara, como cuidar disso? E não é fácil. Vender nada mais é de que você apresentar um produto e matar as objeções, tá? E no empresário, muitas vezes isso é nato, isso é dele, Isso vai de forma muito natural. Mas a necessidade de profissionalizar uma estrutura de venda, ela vai sendo cada vez mais crescente. E saber que cada venda é de um jeito. Eu vendo serviço de uma forma, eu vendo produto de outra forma, eu vendo online de outra forma, mas tem uma característica, tem uma coisa na venda que ela é comum a todo e qualquer tipo de negócio. Vender é relacionar-se. Venda é, antes de mais nada, relacionamento. Vendas é, antes de mais nada, cuidar de algo, resolver um problema. As pessoas vão comprar de você um problema, uma solução que você resolve. E quando você começa a entender isso, você percebe que é até importante vender, fechar uma venda. Mas mais importante do que fechar uma venda é resolver o problema daquele cliente, resolver o problema daquele que te procura, É resolver o problema daquele lead que depois poderá ser convertido em cliente quando a gente fala de negócios digitais. Mas André, vender é muito diferente, Cada tipo de negócio é de um jeito. Depende, pessoal. Porque venda é, antes de mais nada, relacionamento. E eu percebo que o empresário, ele tenta muitas vezes reproduzir aquela capacidade de relacionar-se, aquela capacidade
de lidar com as objeções, aquela capacidade de apresentar a empresa, e quer isso de maneira empírica, assim como é nele, naquelas pessoas que ele contratou. Aí é que começam as frustrações, aí é que começam os problemas dentro da empresa, porque o teu colaborador, ele vive um outro mundo, ele realmente tem outros fundamentos, ele tem outras motivações. Por isso, ter a capacidade de delegar de forma estruturada é o que diferencia uma empresa que cresce e escala na sua venda de uma empresa que não consegue. Ela centraliza na pessoa do próprio dono, muitas vezes do próprio sócio, a venda. Ou quando a gente fala aqui de uma empresa de revenda de produto, a recompra. Ou quando a gente fala de uma empresa de serviço, aquele projeto, você acaba pessoalizando um produto, pessoalizando um serviço e você não consegue transferir, não consegue delegar. E eu gosto de um grande exemplo de uma empresa que é muito simples a operação, mas ela é mundialmente conhecida porque é a nível de franquia, que é o McDonald's, né? Primeiro que o produto se vende sozinho, o atendente ele literalmente tira pedido. Só chega hoje lá com tudo pronto, mas aquelas pessoas têm uma estrutura totalmente delegada por escrito ali. Costumo dizer que o atendente do McDonald's ele não precisa saber dar troco, ele só precisa saber ver as imagens, né? E apertar os botãozinhos. Então, só que apertar esses botãozinhos é uma coisa que é muito interessante e muito importante também. Eu preciso saber que botão é esse que eu vou apertar. Como é que eu vou apertar esse botão? De que forma que esse botão precisa ser de fato apertado? Legal? Bom, pessoal, e depois eu vou voltando nesses temas, tá? Vamos entrar em margem de lucro. Uma grande dificuldade que eu vejo que o pequeno empresário tem é compreender a sua margem de lucro, né? Vamos pensar aqui. Em serviço isso é mais complicado ainda, tá? É muito complicado. Quer dizer, complicado para aqueles, né, que acabam não conseguindo entender o básico. Mas quando você começa a entender que margem de lucro é um percentual que você precisa colocar acima daquela despesa operacional que você tem, vai ficando um pouco mais claro. Por exemplo, produto. Você compra essa caneta por R$10. A margem de lucro, esse lucro bruto que você vai colocar ali em cima, precisa ser a partir dos R$10 que você já pagou. Por exemplo, vamos supor que nessa caneta aqui, você além dos R$10, você tenha R$1 de frete, 10% de frete. Vamos supor que você precise de uma margem de contribuição das despesas fixas aqui de mais 10%, então R$12. Perceba que essa caneta eu comprei por 10, quando eu vendo ela por 12, ainda não ganhei nenhum centavo. Não existe uma margem de lucro ainda dentro dessa caneta. Ela ainda está dentro dos custos de aquisição e dentro da margem de contribuição. Então a margem de lucro, isso lucro bruto ainda, é aquilo que eu vou colocar a partir daí. E como saber a margem de lucro que você vai atribuir a um produto ou a um serviço sem ter a clareza dos teus custos fixos? André, o que são custos fixos, André? Então, para aqui rapidinho sobre o que é margem de lucro e vamos entender um pouco de despesas fixas e despesas variáveis. Vamos primeiro um exemplo de uma loja. Você montou uma loja, você vai vender caneta nessa loja. Quando você aluga a loja, o primeiro custo que você tem é o custo do investimento inicial. Você vai ali, você vai alugar uma loja ou vai comprar essa loja, você vai fazer a obra, você vai comprar ali as gôndolas, vai fazer a pintura, instalação elétrica, você vai fazer toda a formalidade legal de abertura de CNPJ, alvará, tudo que é concernente a isso, abre a empresa, colocou lá. Antes mesmo de você vender a primeira caneta, vamos supor que você teve um custo de R$100 mil. Eita, André, 100 mil? Você gastou ali R$100 mil. Então, você já tem que saber que esse valor que você gastou inicialmente, a empresa precisa pagar. Isso não é da empresa. Normalmente, quem faz isso é o capital do sócio, que pode usar o dinheiro de si mesmo, o seu próprio dinheiro, ou pode usar esse dinheiro a nível de terceiro. Bom, terceiro, como é que esse terceiro funciona, André? Você pode pegar com um banco, você pode trazer um sócio investidor, mas o fato é que você tem que ter em mente que esse dinheiro inicial ele não é seu, ele precisa ser devolvido. Bom, com isso em mente, você agora tem 100 mil, você já começa o negócio tendo que pagar 100 mil. Vamos colocar aqui que você gastou em tudo 70 e 30 mil foi o seu estoque inicial. Agora, você tem que ter noção que você tem que pagar essa dívida de 100 mil, mas mais do que isso. Eu quando compro uma caneta por R$10, eu preciso pagar esses R$10 que eu comprei, ter um lucro capaz de pagar minhas despesas fixas, despesas variáveis e ainda devolver o dinheiro do sócio ou do investidor, ou enfim, do sócio investidor,
E ainda assim ter lucro, que aí sim é que nasce o lucro dessa empresa. Abandonar esses critérios, não ter clareza sobre isso, tem sido um dos principais motivos de empresa quebrar, de empresa fechar. Por quê? Porque a pessoa não sabe. Ah, André, mas esse dinheiro tinha que voltar para mim? Ah, é claro. E o ideal, André, qual é o tempo ideal desse valor retornar para você? O ideal é que no máximo 2 anos esse valor volte para você dentro de um negócio. Por quê? Em 5 anos, o contrato de locação vai ter que ser renovado. Em 5 anos, deprecia muito dos seus equipamentos. Em 5 anos, o contrato de locação muitas vezes vai ser renovado. Em 5 anos, o computador fica obsoleto. Ou seja, todo investimento inicial que você fez tem que pintar de novo as paredes. Você vai precisar de um reinvestimento em 5 anos. Então, o ideal é que em 2 anos você reponha o valor investido e 3 anos para você colocar dinheiro no bolso. Porque em 5 anos começa de novo a gastar. Bom, e como é que eu calculo essa margem de lucro, André? Então imagina que você comprou essa caneta a R$ 10 e você coloca 100% em cima, ou seja, você vai vender ela por R$ 20. Mas a sua margem de lucro, ela não é de 100%. Por quê? Você vai tirar a margem de contribuição daquilo que vai ser destinado a pagar o custo fixo e também vai ter a parte do custo variável, que é aquilo que sobe de acordo com a venda. Por exemplo, a tarifa do cartão de crédito, a comissão do vendedor, e demais despesas que advêm da própria venda. Então agora, peraí, André, entendi. Então a capacidade de estruturar a minha venda, de montar uma estrutura de venda de forma estruturada, que eu possa reproduzir isso através de colaboradores, muitas vezes usando uma coisa simples que é um checklist, um treinamento específico naquele grupo de vendedores que vão estar fazendo esse trabalho. E agora essa compreensão de que o dinheiro da empresa não é meu dinheiro, que o dinheiro da empresa ele está vinculado, ele está organizado, direcionado para uma série de compromissos que eu assumo quando decido abrir um negócio. E aí eu preciso entender o que é essa margem aí de lucro que eu preciso colocar ali para cobrir minhas despesas fixas e variáveis e só aí então encontrar o que chamamos de lucro operacional. E percebo que nem estamos falando ainda do lucro líquido. Que o lucro líquido é aquele que vai para a conta do sócio, né? Aquele que vai remunerar o bom sócio, vai remunerar o bom empresário que conseguiu operar dentro da sua estrutura e ainda assim ter lucro. Ou seja, ele foi lá, comprou a caneta, vendeu a caneta, pagou a reposição, pagou impostos, pagou o funcionário, pagou o aluguel, pagou tudo e no final sobrou aquele valor. E aí no final, na última linha, sim, aquilo é destinado a lucro, que deve ser transferido então para o sócio, ou pode ficar na empresa, mas não é que você transfira isso ao sócio a títulos de lucros e dividendos. E essa é a grande sacada de ser empresário. Que o valor que você recebe a nível de lucros e dividendos, esse valor não tem tributação de IR e de INSS. O que já acontece quando o sócio retira esse valor a título de prolabore, ou seja, o salário do sócio que trabalha. Uma outra coisa importante é que o valor destinado ao lucro, ele se destina também ao sócio investidor. Não somente ao sócio que trabalha na empresa, o que já não acontece quando a gente está falando aí de prolabore. Prolabore, esse já deve ser destinado somente àquele sócio que está lá, que está trabalhando, né? Então, às vezes você tem um amigo que tem lá um valor que ele recebeu, enfim, um valor que ele tem, e esse amigo, ele tem um valor ali que quer disponibilizar para você investir e tudo mais. Esse seria o sócio investidor. A ele não é destinado para o labore, mas é destinado aos lucros da empresa, parte dos lucros da empresa. E a você que trabalha dentro da empresa, além dos lucros, além dos lucros e além daquilo que é direcionado a você, você vai, além daquilo que é direcionado a você a título de prolabore, será então direcionado a título de lucros e dividendos. Se junta a nós, Daniel Cabral. Como é que você está, Dani? Tudo bem? Dani, você solicitou para entrar ao vivo? Vamos ver essa solicitação e, por favor, adentre. Vamos ver, Dani. Se quiser entrar, seja muito bem-vindo, amigo. Pode ter clicado errado. Daniel, aceitar. Aceitando aqui, Dani. Bom, enquanto você não entra, eu continuo aqui, mas pode me interromper. E, pessoal, vocês podem interromper aqui sempre que necessário, porque a ideia dessa live realmente é orientar, instruir vocês justamente sobre essa estrutura que é a estrutura de negócios, tá? Então, vou me ater aqui a algumas perguntas que eu
particularmente acho muito importante, que é quando vocês participam aqui das atividades. Como você avalia o desempenho atual de vendas em comparação ao período anterior? Então, pessoal, a grande sacada, né, o que diferencia você fazer gestão de uma empresa para algo que é talvez algo mais autônomo, é que dentro de uma empresa você de fato precisa fazer com que a tua performance melhore a cada dia. E como é que você vai fazer isso? Você precisa medir o quanto você evoluiu. Por exemplo, agora estamos em março de 2024. Quando eu comparo março de 2024, março de 2024 com março de 2023, eu consigo ver algumas métricas, qual o nível de fechamento de venda dos meus colaboradores, quantos contratos eu fechei naquele período. Então, o ideal é que você consiga acompanhar esse desempenho mês a mês na sua venda, né, com o período anterior. Por quê? E também, uma coisa bem chave para mim tem sido comparar em períodos do mês. Percebo que no início do mês é a primeira semana de um jeito, no meio da semana é de outro jeito, e no meio do mês ele é diferente, né? Então, são períodos que têm a ver com as suas sazonalidades. Então, é muito importante que você tenha, assim, métricas disso. A métrica pode ser o nível de proposta que você envia, pode ser o nível de ligações que você manda, quantidade de pessoas que entram na tua loja, quantidade, por exemplo, para cada 100 pessoas que entram na loja, você vende para 30, vende para 40. Então, é sempre importante você medir. Que às vezes você quer aumentar muito o número de pessoas dentro da sua loja, quer aumentar muito o número de pessoas, de clientes dentro do seu restaurante, mas você acaba não conseguindo medir o quanto de conversão, né, que você converte aquela visita em uma venda, aquela pessoa que entrou em uma venda, aquela ligação em uma venda. Tá? Bom, qual estratégia você está implementando para impulsionar suas vendas? Bom, hoje na nossa empresa de contabilidade, nós utilizamos, né, a principal estratégia que nós temos é a indicação, sem dúvida, né, a indicação é para nós a principal base de aquisição de novos clientes, mas também trabalhamos com marketing digital, através de anúncios, através de criativos e toda uma estrutura que a gente coloca a nível de estratégia e muito treinamento na equipe de venda. Então, assim, é um grande desafio, né? A equipe de venda, sem dúvidas nenhuma, é um dos maiores desafios hoje na empresa de contabilidade pela dinâmica, né? E pela necessidade da gente estar o tempo inteiro impulsionando ali para que aquilo possa, de fato, acontecer, né? Então, realmente, essa estratégia ela é pautada no marketing, marketing esse digital, né, que se renova, e também na estrutura de treinamento junto à venda, treinamento e aumento de performance, né? Uma estratégia que eu tenho utilizado é sempre reorganizar a estratégia, reorganizar a performance, porque isso tem ajudado muito a melhorar. Então eu percebo que quando eu vou lá e crio uma inovação no tipo de mensagem, no tipo de abordagem, isso tem ajudado muito a fazer com que os resultados melhorem, os resultados aumentem. Bom, só o vídeo tá legal para vocês aí, e toda vez que fizer sentido para você, eu peço que você mande aqui um coraçãozinho para que a gente possa, então, saber que esse é o caminho no que vocês precisam estar sabendo. Como você segmenta o mercado? Isso é muito importante, pessoal. A pergunta é, como é que você faz para segmentar aí, para otimizar as suas vendas? Você precisa entender que seja um mercado de bairro, cara, seja um restaurante, seja uma prestação de serviço, seja uma contabilidade, o que for. Você precisa, de fato, segmentar quem é o seu público, né? Quem é que você está atendendo? Quem é o público que você cuida? Porque quem se comunica com todo mundo não se comunica com ninguém. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E, de fato, quando você consegue criar uma identidade, você consegue uma semântica, você consegue ter uma linha editorial de comunicação muito mais clara. Assim, por exemplo, como as lojas americanas agora, cria toda uma linha editorial da Páscoa, do coelhinho da Páscoa, do chocolate, isso faz com que eles se comuniquem com um momento-chave de venda. E às vezes você, com um produto, né, que não trabalha assim com o americano, mas trabalha com segmento, com quem que você fala? Com homem, com mulher? Em que região? De que forma? Então, principalmente no marketing digital, é muito importante que você identifique o que nós chamamos de persona, que você identifique com quem que você está falando. Por exemplo, aqui, eu falo para empresários, então eu não posso usar uma linguagem de advogado, uma linguagem de contador, porque senão as pessoas não vão me ouvir, não vão parar para ouvir. Eu costumo dizer, quando a gente não entende para quem a gente está falando, a gente corre o risco de falar esbrief. Sabe o que é esbrief? Nem eu, ninguém sabe. E é assim que as pessoas ficam quando nos escutam. Não sabem o que estão ouvindo e não sabem o que você está falando. Então, essa comunicação, ela acaba acontecendo através dessa capacidade de você identificar para quem você está falando. Vamos aqui
Mandiari, de parcelamento dos impostos, são considerados despesas variáveis? Olha, depende. Normalmente, quando uma vez que você parcela e você estabelece ali uma parcela fixa, né? Ou seja, você fez ali, devia 10 mil, fez um parcelamento de 100 parcelas de R$ 100 por mês. Ele acaba compondo ali agora uma despesa fixa. Mas os impostos, por si só, mensalmente, eles vão compor as despesas variáveis. Porque, mesmo no Simples Nacional, a quantidade de imposto que você vai ter vai variar de acordo com o seu faturamento. Então, de fato, os impostos, essa foi uma excelente pergunta, porque os impostos eles vão compor o seu custo variável, porque a variação do faturamento vai impactar diretamente no nível de impostos que você paga, mas já o parcelamento que você foi lá e estabeleceu parcelas fixas mensais deve ser incorporado no teu custo fixo, porque independentemente de o quanto você vender, aquela parcela vai estar lá. Vamos supor que você está vendendo a parcela de R$ 100. Se tu fechar a empresa durante 3 meses, aquela parcela está fixa lá. Vai se manter no valor de R$ 100 para você pagar. Por isso, eu classificaria aqui a parcela dos impostos como despesas fixas e não variáveis. Tá legal? Bom, vamos lá. Grande Eduardo Picanço se junta entre nós. Um grande abraço, amigo. Bom demais ter você por aqui. Grande mestre aí também. Vamos lá. Quais as estratégias você usa para impulsionar as vendas? Não, você já foi, né? Como você segmenta o mercado também já foi. Qual a margem de lucro média de produto e serviço ideal? Cara, vai depender muito. Por quê? A precificação, a gente vai ter aqui uma margem ideal. A margem ideal é sempre a maior possível, né, pessoal? Só que é fato que quem define o preço de um produto, por exemplo, é o mercado. Por exemplo, tá todo mundo, o shopping, você tem uma loja no shopping, o shopping todo vende essa caneta aqui por R$ 400. Não adianta você botar ela por 1.000 que você não vai vender. A internet toda anuncia por 400, você vai botar 1.000, não vai vender, pessoal, não vai vender. Então, a grande sacada no produto está na compra. Por quê? Na compra você negocia entrega, mas muitas vezes a venda, o preço de venda, ele já está determinado. Ele já está determinado pelo próprio mercado. Por exemplo, você vai vender açúcar. O mercado, todo mundo vende açúcar, sei lá, R$ 3. Cara, não adianta. Não adianta você querer colocar o açúcar a 4, porque você não acaba não conseguindo vender. Mas isso já não se reproduz quando temos produtos que nós conseguimos trazer um valor agregado a eles. Por exemplo, a Apple. Tu pega um telefone da Apple, um iPhone 15 Pro Max, R$ 13.000. Ah, mas André, o Samsung é igual, também liga, também tira foto. Há quem diga que o Samsung 20 e pouco é até melhor e custa 5.000. Não, não tem concorrência, não tem comparação. Que é um produto de altíssimo valor agregado para um público que não está preocupado com o preço somente. Não, quem tem um iPhone 15 Pro Max, provavelmente se a pessoa comprou, não estava preocupado com o preço, porque se ele quisesse preço, ele comprava outro. Não compraria o iPhone Pro Max. Então, existem alguns produtos com altíssimo nível de valor agregado, que aí não interessa quanto o vizinho está cobrando. Isso é muito comum em serviços, né? O serviço de um dentista, por exemplo. Cara, você vai num dentista, o cara que é meu dentista hoje, né? O Eduardo Picanço aqui, inspirado em você, né? Ele sempre fala isso, né? Quanto é que custa? Você vai dizer, o cara faz uma obturação por 100, outro por 500, outro por R$ 10. Cara, tem pessoas que, assim, não dá nem para comparar, porque são coisas completamente diferentes, mas pela alta capacidade de agregar valor. Eu costumo dizer, em produtos é mais difícil agregar esse valor, dependendo do produto. Mas em serviço, a gente nunca pode confundir o melhor preço com o menor preço, né? É preciso ter essa... E o cliente sabe disso, né? O cliente, quando você tem um serviço que te permite personalizar, te permite agregar valor, quanto maior o valor agregado, menor é o impacto do preço de quanto você cobra. E quanto menor são as possibilidades de você agregar a valor àquilo, quanto mais é comum, quanto mais você entrega tudo que todo mundo entrega, mais você vai ter que brigar no preço. Existe um livro muito interessante que é o Oceano Azul. E ele fala exatamente isso. O autor ele te inspira a você criar produtos, serviços que te conectem ao Oceano Azul. Como assim, André? Ele faz uma comparação que é muito interessante. Que quando você tem um produto que você não consegue agregar valor, você vai lá e faz ele o mais barato possível. O teu concorrente vem e corta a margem, o outro vai e corta a margem, corta a margem, corta a margem, e esse corte de tudo, ele começa a criar um verdadeiro banho de sangue no mercado. E esse banho de sangue faz com que as águas fiquem vermelhas, totalmente vermelhas. E aí esse autor nos inspira e nos convida a criar um oceano azul.
Um produto ou um serviço que quanto você cobre, diga muito pouco sobre a tomada de decisão que aquela pessoa vai ter. Por exemplo, quanto vai ser um iPhone? Diz muito pouco sobre a tomada de decisão daquele que está esperando o lançamento, que vai ficar na fila lá. Já sabe que vai ser muito mais caro que o Samsung. Então, essa capacidade que a Apple tem de criar valor, essa capacidade que muitas empresas constroem o valor agregado, ela faz com que o preço se torne, é claro que o preço é sempre importante, mas ele não é decisivo. Não é porque existe um Samsung mais barato que eu deixo de comprar iPhone, entende? Não é porque existe contabilidade digital muito mais barata que a minha que os meus clientes vão mudar para lá. Se as pessoas compararem meu preço com qualquer outro, vai ser mais barato. Qualquer um consegue ser mais barato que eu. Mas esse não pode ser o único elemento de tomada de decisão do meu cliente. Então, essa capacidade de agregar valor àquilo que você faz, ao produto que você vende, a como você vende. Tá? Tem um restaurante que ele está temático, do Harry Potter agora. Acho que é, eu não lembro onde é, minha esposa estava falando disso esses dias. Cara, tipo assim, tem fila de espera no restaurante. Fila de espera. E parece que os pratos são muito mais, tipo assim, 100% mais caro que o vizinho do lado. Só que os caras agregaram um valor absurdo. Sabe quanto custa uma montanha-russa na Disney? São uma das viagens mais caras hoje. Mas espera aí, é fila de espera muitas vezes, né? As pessoas querendo estar na Disney. Então, a Disney, então, acho que é um ótimo case, um ótimo exemplo da capacidade de gerar valor agregado através da alta performance em atendimento ao cliente, alta performance em gerar valor àquilo que eles entregam. Então, a dica é, qual é a margem ideal, André? Acho que eu mudaria essa pergunta e colocar qual é o produto que você consegue mais agregar valor naquilo que você faz? Qual é o serviço que você entrega que você consegue mais agregar valor? Porque quanto mais valor agregado, menos o preço impactará na tomada de decisão do seu cliente. Bom, como você lida com a pressão sobre margem de lucro, especialmente no mercado competitivo? Cara, acho que foi o que eu falei agora. Eu acho que eu não vou responder isso porque eu acho que essa resposta sobre o Oceano Azul é como eu lido com isso, né? Quando eu entrei, por exemplo, na advocacia, quando eu entrei na área tributária e muitas vezes quando eu entrei aqui na parte de contabilidade, eu sempre soube que eu não teria o menor preço e nem tenho vontade disso, né, pessoal? Nem tenho essa pretensão de ter o menor preço, não. Tem como eu colocar exemplo em planilha de venda sobre margem de venda? O William. Tudo bem, William? William, acho que eu não entendi, cara, a tua pergunta. Criar uma planilha e fazer isso a nível de exemplo? Seria isso, William? Bom, te dar uma dica aqui, como é que você faz uma planilha aí para você poder fazer aí tua precificação. Faz o seguinte, pega uma planilha bem simples de Excel, abre uma coluna e coloca ali todas as suas despesas fixas da empresa. Todas. Aluguel, telefone, tudo aquilo que é fixo, tá? E aí, quando acabar, você continua embaixo tudo aquilo que é variável. Por exemplo, comissão do vendedor, taxa de cartão de crédito, a DAS do Simples, ou os demais impostos quando você está no presumido, frete, tudo aquilo que é variável. E aí você vai somar tudo aquilo, tá? E aí vamos supor que você, sei lá, venda 10 mil itens. Fala aqui, William, você vende o quê? Já que você está aqui me ouvindo, o que você vende? Para eu poder fazer o exemplo mais personalizado possível aqui, William. Você vende o quê? Quer entrar aqui, William, ao vivo comigo de vídeo? Que aí eu vou te perguntando, você vai respondendo, a gente vai montando. Mas vamos lá. Vamos supor que você vende, me falou que você vende, que de repente eu consigo já te dar essa ideia de margem. Enquanto o William responde, William, o bacana é você perceber que se você não tiver esses fundamentos para agregar valor ao que você vende, você vai ter o único fundamento que é o preço. E preço é o seguinte, estou abaixo, concorrente abaixo, estou abaixo, concorrente abaixo. Chega uma hora que end total, ou seja, acabou a margem de lucro, acabou a viabilidade daquela operação, daquele negócio. Aí vamos supor que você vende sofá, tá? E aí você vende sofá, beleza. E aí você está vendendo 40 sofás por mês. O que você vai fazer? Você vai somar toda essa despesa fixa, toda a despesa fixa, tá? E vai dividir por 40. Você vai entender quanto cada... Aí você vai pegar lá, vamos lá, ó. Vamos supor que você tem um total de 10 mil de despesa fixa, tá? 10 mil. Você vendeu 40 sofás, beleza? E aí você vai dividir 40 mil por 10, você vai ter uma média de 400 reais, seria isso? 4 mil reais por sofá, 400 reais por cada sofá de custo fixo. Aí vamos supor que você... Vou escrever aqui no papel para isso ficar mais simples, para eu não embolar. Calma aí. Vamos lá. Como é que faria isso?
Vamos supor que você encontrou aqui uma despesa fixa dentro da sua empresa de 40 mil reais. 40 mil não, de 10 mil reais. Legal. E aí você descobriu agora que você vende todo mês uma média de 100 sofás. 100 sofás. Tu fala, André, cara, eu sei que esse sofá custa para mim lá, você vende esses 100 sofás, você vende cada sofá a R$ 1.000. Você fala, André, eu sei que esse sofá custa lá na fábrica para mim 400, 500 reais, cara. Ele custa 500 reais. Eu compro ele por 500. Mas eu não sei quanto custa para mim cada sofá no meu custo fixo. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar, você vai somar toda a sua despesa e você vai chegar a um valor. Chegou ao valor de 10 mil, André. Ah, legal. 10 mil reais minha despesa fixa. Mas, André, eu tenho 10 mil de despesa fixa, como é que eu coloco isso no sofá? Tu vende quanto sofá? 100 sofá? 100 dividido por 10 mil? Vai dar numa conta simples, se eu não me engano, 100 reais, né? É 100 reais? É isso. 100 reais vezes 100 dividido por 10 mil, é isso. 100 reais. Então, cada sofá que você vende, custa para você 600 reais de custo de reposição, mais a despesa fixa. Aí você bota aqui, eu pago para o meu vendedor 2% de comissão, 20 reais de comissão, e é isso. E de cartão de crédito eu pago 1%. Legal, 1% de cartão de crédito. Então você tem aqui, 500 para repor, 100 reais de custo fixo, 20 reais. Aqui vai dar 120, 20 reais de comissão e 1% de cartão de crédito. Então aqui cada sofá dá para você 621 reais. Cada sofá vai deixar de lucro bruto para você aqui o valor de 479 reais. Tá? Então, imagine que cada sofá deixa para você o valor de 479 reais de lucro bruto. Por que lucro bruto, André? Porque aqui ainda vai incidir os impostos, o retorno de investimento e, no final, aquele valor que você coloca na sua conta. Tá? Bom, André, entendi. E agora, uma sacada, né? Já que o William trouxe essa ideia de trazer o número para a planilha, como é que eu faço, André, para diminuir o custo do meu sofá a nível de custo fixo? É tu vendendo mais, porque se custa 100 reais cada sofá quando eu vendo 100 sofás, se eu vender 200, esse mesmo custo cai para 50. Por isso que é tão importante você, ao encontrar o custo fixo da sua empresa, passar a perceber o que é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio nada mais é que quando você vende, tem uma hora que você vende, você está vendendo, não tem lucro nenhum ali, você está vendendo, não tem lucro nenhum. Por quê? Eu estou pagando todas as despesas. Chega uma hora que opa, parou. Agora, a partir de agora, tudo que eu vendo, uma parte é para eu repor o que eu comprei, mas uma outra parte agora já é considerada lucro. No caso, o ponto de equilíbrio da loja de sofá do William aqui seria 10 sofás, ou seja, ele vende sofá R$ 1.000, ou melhor, 10 sofás não. Ele vende o sofá R$ 1.000, tá? Então, os primeiros 20 sofás aqui, ele faria 10 mil de lucro bruto só para pagar a despesa fixa. Então, ponto de equilíbrio dele seria de 20 a 25 mil reais o ponto de equilíbrio. Aí, a partir de 25 mil reais, agora, parte ele ganha, parte ele tem lucro e parte ele paga custo fixo. Então, o custo fixo ele vai desde o começo até o final dessa conta. Mas o custo variável, ou melhor, o custo fixo, ele vai até um determinado momento, que é onde é o ponto de equilíbrio. Já o custo variável, não. Esse custo variável ele vai acompanhar você durante todo o cálculo. Ou seja, o imposto ele vai variar até o último centavo que você faturar. A tua comissão de venda vai até o último centavo que você faturar. Porém, o aluguel chega uma hora que ele cessa. A luz chega uma hora que ela cessa. O telefone chega uma hora que ela cessa. O que é isso, André? É o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é quando você cessa o pagamento de custo fixo e passa, então, a ter somente o custo variável, e onde uma parte daquilo que você recebe passa a ser lucro. Legal? Pode mostrar o cálculo do papel? Fala, William. Tá. William, você não vai entender muito a minha letra, não. Mas depois me chama no direct que eu mando isso para você. Mas eu acho que ficou claro, né? Essa ideia da venda do sofá, que é um produto simples de explicar, com ticket médio alto, que aí você vai... E, André, quando eu tenho isso, cara, sei lá, em 1.000 produtos, 1.000 itens, não interessa, a matemática é a mesma. Você tem que saber qual é a margem de contribuição daquele produto para aquele custo fixo que você paga. Ah, que bom, William, que bom que ficou claro. Fico feliz em poder ajudar e contribuir, porque esses temas não são simples, né? E poder deixar isso com clareza para você me deixa muito feliz. Então vamos lá, vamos continuar aqui nessas perguntas. Obrigado pela pergunta, William. Quais são os principais impulsionadores... Pô, galera, para vocês capricharem, hein? Quais são os principais impulsionadores das variações da sua margem de lucro? É um pouco do que eu estava falando agora, né? Por exemplo, uma coisa que impulsiona muito a minha margem de lucro é alcançar o ponto de equilíbrio. Eu tenho 30 dias no mês.
Quanto mais rápido eu alcançar o ponto de equilíbrio, mais rápido eu começo a ter lucro, tá? Então, uma outra coisa que impulsiona é a capacidade de conversão de lead em cliente. Então, quanto maior a minha capacidade de converter o lead em cliente, maior é a minha margem de lucro, tá? Então, agora começando aqui sobre despesas. Como você monitora e controla as despesas fixas? Cara, assim, tem programas, né? Tem RPs aí, melhor de RP no mercado. Mas eu, André, gosto muito de simplificação, principalmente para o pequeno empresário. O pequeno empresário é enrolado de pai e de mãe. Não adianta dar um software foda que não vai funcionar. Pega um caderninho, uma planilha simples de Excel, mas controle. Mais importante de qualquer coisa é você controlar. Como assim, André? Exatamente isso. Controla ali. E aí, é legal da despesa fixa você sempre olhar. Como é na minha casa, eu sempre converso com meus filhos. Falei, vem cá, filho, por que você deixou a luz da varanda acesa? Por que você não está lá? Esse é um controle, cara, de custo fixo que a gente às vezes se perde. Às vezes você começa a movimentar milhões de reais, mas o lucro sempre estará no detalhe, cara. O lucro sempre vai estar naqueles centavos. Você pode faturar em milhões, mas o lucro vai estar no centavo que você deixou de controlar. Então, por exemplo, o custo de necessário de luz, às vezes quando a luz é uma despesa muito cara hoje, já se deve pensar em quê? Já se deve pensar em uma energia solar, que é uma energia renovável de um valor que você consegue recuperar em 4 anos. Outra coisa para monitorar o custo fixo é, às vezes, a mão de obra. Cuidado, funcionário mal treinado, ele não resolve. Às vezes, o treinamento da tua equipe faz com que você consiga o mesmo resultado que você tem com a metade de funcionários, ou seja, ou com essa mesma galera que você tem, consiga o dobro de resultado. Então, uma outra coisa importante. Que mais? Despesas, por exemplo, ligar para a NET e renegociar a conta, ligar para a Oi e renegociar a conta. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu falei, cara, tá muito caro, renegocia aí. E você começa a renegociar e eles simplesmente dão desconto. Renegociar empréstimo com o banco, pessoal. Nossa, às vezes aquele empréstimo ali que é uma despesa fixa e está sangrando a empresa. Contrate o escritório para uma renegociação, contrate o escritório para uma revisional, é fundamental. Isso diminui muito as despesas fixas, isso faz muito com que você consiga aí aumentar a sua margem de lucro. E o que é legal também? Fazer uma revisão na tributação. Isso é muito importante, que isso faz com que você pague menos impostos legalmente, esse tipo de revisão. Tá? Isso realmente ajuda muito. Vamos lá, pessoal. Quais iniciativas utiliza o sistema de gestão? Tá. Quais iniciativas você implementou para otimizar suas despesas fixas sem comprometer a qualidade? Cara, assim, eu, na minha empresa, o que eu fiz? Eu busquei realmente muito o treinamento, né? Muito treinamento da minha equipe. Isso foram medidas que eu fiz, que eu diminui muito as despesas, tá? E porque eu consegui ter mais resultado com a mesma equipe. Isso não, muito pelo contrário, realmente foi muito legal essa pergunta, porque isso foi algo que, além de eu não comprometer a qualidade, eu aumentei muito mais a qualidade, né? Então, tá aí uma coisa legal, cara, o treinamento, né? Esse investimento em treinamento foi algo que eu fiz para diminuir despesa, que não comprometeu a qualidade que eu entrego e fez com que realmente isso fosse utilizado. Como as despesas fixas impactam diretamente a saúde financeira da sua empresa? Cara, na minha empresa, muito, né? Muito. A despesa fixa ela vai influenciar de uma forma direta, cara, porque a despesa fixa, se você não tiver o controle disso, é muito fácil quebrar. Pessoal, ganhar dinheiro é um desafio, mas quebrar é muito fácil. É só você largar de mão, só você deixar a coisa de mão que vai rápido, vai rápido. E esse meu divã aqui, essa minha cadeira onde eu tô, ó, essa cadeira aqui, ela é um divã. É um divã. Eu vivo hoje o divã. O contador, ele é o divã do empresário. Eu gostei desse cenário, mudei esse cenário e vou deixar assim. Por quê, André? Porque é onde as pessoas vêm para cá contar, né? O que aconteceu, por que quebrou, como quebrou. E como é fácil, pessoal. Como é fácil quebrar. Como é fácil você ter problemas sérios, sabe? E é só você não cuidar da sua despesa. É só você achar que o dinheiro aceita desaforo. Logo você descobre que não, o dinheiro não aceita desaforo e as consequências de uma ausência de gestão são muito graves, tá? Muito poderosas. Grande Daniel colocou aqui, André, posso pagar minha despesa fixa e dividir pelos dias de funcionamento do restaurante? Perfeito, perfeito. O Daniel colocou uma coisa muito legal aqui, que é quando você faz esse monitoramento de despesa diariamente. Então, por exemplo, o Daniel precisa criar uma meta. O Daniel tem o melhor restaurante da cidade de São Paulo, em Itatiba, enfim, é uma referência para todos nós aqui. Mas o que ele colocou foi o seguinte, André, olha só, eu tenho uma despesa mensal,
Posso pegar, dividir essa despesa mensal que eu tenho por todos os meus dias de funcionamento e criar uma meta diária de despesa fixa? Sim, porque isso vai ajudar muito, né? Você criar uma meta, por exemplo, ele tem uma meta de venda lá dentro do restaurante, vamos supor que seja de R$ 1.000 por dia. Logo, ele identificou, olha, eu tenho uma despesa aqui, cara, que essa despesa ela é de R$ 500 todo dia. Então, se eu não vender no mínimo R$ 1.000, eu não tenho lucro nenhum. Só que também, uma outra informação que eu traria para aí, Dani, é que talvez dias diferentes do mês teriam movimentos diferentes. Então, eu usaria essa métrica com esse peso, né? Porque às vezes o restaurante tem essa sazonalidade do mês, né? Ou seja, mais para o início do mês eu tenho um volume maior de venda, mais para o final do mês, naturalmente, vou ter um volume menor de venda. E isso ajuda ter essa diferença, né, e saber com que para que você possa realmente exigir mais no começo e exigir menos no final. E aí você usa, por exemplo, os últimos dias do mês, muito mais por uma questão de balanço e organização, porque o movimento vai ser menor, e aí prepara toda a equipe, as compras do início do mês elas são mais agressivas, a disponibilidade da equipe no salão no início do mês são mais agressivas. Por exemplo, eu aqui estou aqui fazendo live com vocês, mas não encerro o meu expediente aqui. Tenho que entrar daqui a pouco de novo para conferir a minha base, porque estamos no início de mês. O início de mês é fechamento de folha, é fechamento de uma série de obrigações, de coisas importantes. Então, o que já não acontece no final do mês. No final do mês é mais tranquilo. Eu exijo muito mais da minha equipe no início de mês do que no final do mês. Então, são sazonalidades que vão estar dentro de um mesmo mês. Posso olhar por dia, mas os dias vão sofrer. E estratégia é diferente, né? Daniel colocou perfeito. Que bom, Dani, que bom que fez sentido aí. Legal. Bom, vamos continuar. Aqui para mim, eu estou no computador também e fica a minha cara travando ali toda hora. Espero que para vocês não esteja travando aí, pessoal, que esteja tranquilo, tá? Quais as iniciativas? Tá. Tá. Quê? Bom, tem coisa aqui que, pessoal, que é difícil de entender, mas peraí. Tá. Que tipo de... Você acha que tecnologia... Uma pergunta, mas eu acho que é isso. Se tecnologia é mais eficiente do que a simplicidade. Pessoal, olha só. Faça um controle, ok? Se você puder usar um RP, uma tecnologia ultra sulta foda, muito boa, com inteligência artificial, ótimo. Mas se não der, pega papel, caneta e anota. Mais importante do que a tecnologia que você vai usar é fazer. Mas, por exemplo, eu sou um cara que ele vendia, né? Ele tinha um mercadinho, ele tinha tudo anotado no papel, no caderninho. Aí o filho dele foi lá, estudou, falou que era o cara que implementou a porra do sistema que nunca funcionou. Então era melhor o caderninho dele. Tecnologia boa para mim é que funciona. Tecnologia boa para mim é que você domina e consegue resolver na tua empresa. Então, às vezes é uma vaidade boba, né? Os caras ficam querendo vender programa para vocês, pô, e ficam dizendo que não, tem que ser isso, tem que ser aquilo que funciona, pô. O que tem que ser, André? O que funciona. É isso, tá? Beleza. Tem alguém aqui pedindo fotografia pedindo para entrar. Só me manda um comentário aqui dizendo que você realmente quer entrar, tá bom? Que aí as pessoas estão tocando e estão tocando errado aí. Estão tocando sem querer. As despesas fixas, apresentar. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Investimentos. Tá. Uma coisa legal. A tecnologia, né? Eu tenho aqui minhas ressalvas, mas investir em tecnologia muitas vezes é uma forma de você investir para diminuir os custos da empresa e sem você comprometer aquilo que você está entregando. Às vezes é legal você ter essa noção aí, legal você ter essa perspectiva, né? Vamos lá. O lucro operacional contribui para o crescimento sustentável da empresa. Tá. Então foi isso. O lucro, né, pessoal? Você sempre tem que entender que o lucro é o grande sentido de você ter uma empresa, né? Tem que eu trabalho lá, mas a minha empresa não dá lucro e tal. Cara, o lucro de um negócio é o sentido de você ser empresário. Por quê? Não só é um retorno do capital investido, mas também o lucro, ele é uma forma muito interessante de você ser pago. Justamente porque só de IR é 27,5%, mais INSS, 9 a 11%. Cara, esses 30 e poucos por cento aí fazem muito sentido você ter um negócio, você ter uma empresa. Estamos agora no mês de DEFIS, onde você, que é do Simples Nacional, vai declarar lá os lucros que você oferiu durante todo o ano. Então acaba sendo muito importante você ter essa clareza. Empresa nasceu para dar lucro. Empresa é algo que você cria para dar lucro, para gerar lucro para você, gerar lucro para o seu negócio. Até porque os riscos vêm junto. Você acaba tendo muitos riscos, né, dentro da estrutura do seu negócio. Você acaba tendo muitos desafios ali dentro. Então é bom, é muito bom
que você ganhe dinheiro operando no negócio. Ah, André, mas eu tenho coisas que eu faço porque eu gosto. Ah, tá bom, vai, monta uma ONG para ajudar as pessoas, tá tudo bem, né? Faz uma outra coisa, serve na igreja, dependendo da tua fé, onde for. Mas empresa tem que dar lucro. Mas, André, às vezes eu pergunto assim para a pessoa, quanto é que você está faturando? Você fala, ah, eu faturo X, mas me passa o teu custo, teu lucro. Não sei, não sei. Eu costumo dizer que empreender sem ter clareza do seu lucro pode ser um verdadeiro suicídio financeiro. Escalar um negócio. Pessoal, às vezes as pessoas estão muito preocupadas em vender mais. André, quero vender mais, quero vender mais, quero vender mais. Fala, cara, qual o lucro? A que custo você vai vender mais? Porra, às vezes vender mais é uma forma de quebrar um negócio. Vender mais pode ser uma forma de você quebrar a sua empresa. Justamente porque no jogo empresarial, lucro é aquilo que sobra no final. E se você aumenta venda, você aumenta a despesa. Você aumenta a equipe, você aumenta produto, aumenta tudo. E se esse lucro vem para o seu negócio, ou melhor, e se essa venda vem para o seu negócio sem lucro, você aumenta a despesa, aumenta custo de reposição, custo de mão de obra e sem ganhar dinheiro, sem lucro. E não se assuste. Você pode falar, eu já tenho aqui, né, históricos de empresas que chegaram na nossa base, faturando mais de 5 milhões por ano sem lucro. Ou seja, os caras ficassem em casa o ano inteiro, era mais rentável, né? Acabava sendo mais rentável. Então, salvo alguns exemplos de empresas que são a Uber, por exemplo, vem dando prejuízo aí já há alguns anos e tal. São startups que são mantidas por fundo e tal. Aqui eu estou falando para o empresário, esse cara do dia a dia que não tem tempo, né? Esse cara que está ali trabalhando, matando um leão por dia, montou um negócio sem ter dinheiro, pegou dinheiro emprestado, pegou aí, né, favor de amigo e está lutando para ter uma empresa. Você precisa, antes de mais nada, aprender a fazer o seu negócio dar lucro, cara. Você precisa aprender essa matéria, porque só assim vai fazer sentido investir, só assim vai fazer sentido você aumentar e escalar isso. Então eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas em vender, mas antes da venda é preciso ter uma estratégia dentro disso. E pasmem com isso. Vender mais é uma forma de quebrar. Aumentar a venda pode ser a forma que você usou para quebrar. Aumentar faturamento de serviço, aumentar faturamento é uma das formas de quebrar. Aumentar o dinheiro circulando, uma das formas de quebrar. Principalmente dentro do simples, porque o simples ele pune empresas que faturam mais e beneficia empresas que faturam menos. Ah, André, você está dizendo que eu não tenho que vender? Para, não foi isso que eu disse. Vende e cada vez mais. Porém, acha o lucro primeiro. Aprende a ter lucro e depois escala. É claro que dependendo do nível de negócio, é normal que você durante um período aprenda nos primeiros meses, às vezes até nos primeiros anos, você vai bater cabeça ali para que as coisas funcionem para você. Mas o fato é que é necessário perseguir e compreender o lucro com clareza. E aí, quando o lucro começa a aparecer, é só escalar. Escalar nada mais é que multiplicar aquilo que você faz, já que o lucro apareceu. Né? Então, não é uma matéria fácil, por isso eu me coloco aqui à disposição de vocês. Podem entrar em contato com a gente, podem ir chamar no direct também e mandando umas dúvidas, que essas dúvidas são respondidas aqui ao vivo comigo na live da próxima terça-feira. Então, toda terça-feira, agora às 19 horas, encontro com o Belfort, tirando todas as suas dúvidas de como pagar menos impostos legalmente, como estruturar a vida financeira do seu negócio e como profissionalizar isso que você faz aí na sua empresa todos os dias. Valeu? Vejo vocês na próxima terça. Até lá.